Respire fundo. Algo está sendo movido no invisível neste exato momento. Você não chegou aqui por acaso. Talvez você nem saiba explicar direito o que te trouxe até este vídeo. Mas eu vou te dizer uma coisa. O acaso não existe quando Deus está conduzindo. Há uma força invisível reorganizando coisas na sua vida enquanto você me escuta agora. Portas estão sendo destravadas. Ciclos antigos estão sendo fechados. E você foi colocado exatamente aqui, neste momento, porque algo precisa ser ativado dentro de você. Então eu peço que você pare o que está fazendo. Silencie as distrações ao seu redor, porque o que vai acontecer nos próximos minutos pode ser o ponto de virada que você tanto esperou. Existe uma razão espiritual para você estar aqui agora. Não é sobre algoritmo, não é sobre sorte, é sobre alinhamento divino. Deus tem maneiras de te colocar exatamente onde você precisa estar, mesmo quando você não está procurando. E se este vídeo apareceu para você hoje, é porque há uma palavra sendo liberada que vai tocar em algo profundo dentro de você. Algo que você nem sabia que precisava ouvir. Algo que vai fazer sentido de uma forma que você não consegue explicar racionalmente, mas que você vai sentir no espírito. Antes de continuar, eu quero que você faça algo simples, mas poderoso. Vá até os comentários agora e escreva: eu recebo o que Deus preparou para mim. Não é superstição. Não é fórmula mágica. Eu me atodo fei. É você declarando que está alinhado com um propósito que está sendo liberado. E se você ainda não se inscreveu no canal, eu quero que você faça isso agora como um gesto de concordância espiritual. Curtir este vídeo não é só um clique, é você dizendo que está pronto para um novo. Faça isso agora, porque quando você age em fé, mesmo em pequenas coisas, você está enviando um sinal para o universo espiritual de que você está disposto a receber. Eu preciso começar te dizendo uma verdade que muita gente não quer ouvir. Deus muda o interior antes de mudar o exterior. Você pode estar olhando para sua vida agora e pensando que nada está acontecendo, que suas orações não estão sendo respondidas, que você está estagnado, mas a verdade é que você não consegue ver o que está sendo preparado porque você está olhando apenas para o que é visível. E o trabalho mais profundo de Deus acontece no que você não vê. Ele está reorganizando estruturas internas. Ele está removendo mentalidades antigas. Ele está te preparando para carregar algo que você ainda não tem capacidade de sustentar. E é por isso que parece que está demorando. Pensa comigo. Quando você planta uma semente, o que acontece primeiro? A semente vai para debaixo da terra. Ela fica escondida, ela passa por um processo de quebra, de decomposição da casca externa, para que a vida interna possa brotar. E durante esse tempo, se você olhar para a superfície, parece que nada está acontecendo. Parece que a semente morreu. Parece que você perdeu tempo, que desperdiçou esforço. Mas debaixo da terra, invisível aos olhos, está acontecendo o milagre da germinação. E quando finalmente o broto rompe a superfície, ele vem com força, com vida, com a promessa de frutos que vão multiplicar aquela única semente em centenas. A sua vida está nesse processo agora. Você está na fase subterrânea. Você está sendo quebrado para poder brotar. E eu sei que dói, eu sei que é solitário. Eu sei que você olha ao redor e parece que todo mundo está colhendo enquanto você ainda está plantando. Mas eu preciso que você confie no processo. Porque o que Deus está fazendo em você agora é a fundação para tudo o que vem depois. E se você desistir agora, você vai interromper o milagre que está acontecendo debaixo da superfície. Existe um versículo em Romanos que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas nós raramente entendemos o que isso significa de verdade. Isso significa que aquela demissão que te abalou estava te redirecionando. Aquela porta que você tanto bateu e que não se abriu estava te protegendo de um caminho que ia te consumir. Aquele relacionamento que terminou e que te fez sofrer estava te impedindo de encontrar a pessoa certa. Aquele projeto que falhou estava te ensinando o que você precisava aprender antes do próximo. Deus não desperdiça dor. Ele transforma cada coisa que parecia perda em reorganização divina. Mas aqui está o desafio. Para você ver isso, você precisa mudar a lente pela qual você olha para sua história. Você precisa parar de interpretar cada coisa ruim como maldição e começar a ver como redirecionamento. Você precisa parar de achar que Deus te abandonou e começar a perceber que Ele está te posicionando. Porque a verdade é que Deus nunca te tirou de um lugar sem ter um lugar melhor preparado. Mas o problema é que nós queremos ficar no lugar antigo porque ele é familiar. Mesmo que seja limitado, mesmo que seja tóxico, mesmo que esteja nos matando aos poucos, eu sei que é difícil acreditar nisso quando você está no meio da tempestade. Eu sei que é difícil confiar quando parece que todo mundo ao seu redor está prosperando e você está sendo deixado para trás. Mas eu preciso que você entenda algo essencial. O tempo de Deus não é o seu tempo. E quando Eclesiastes diz que há tempo para tudo, que há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu, isso não é poesia.
É uma lei espiritual. Você não define quando as coisas vão acontecer. Você define se vai estar pronto quando elas acontecerem. E sabe o que acontece com a maioria das pessoas? Elas passam tanto tempo reclamando do tempo de espera que quando a porta finalmente se abre, elas não estão preparadas para atravessar. Elas estão tão acostumadas com a mentalidade de falta, com a narrativa de vítima, com a postura de queixa, que mesmo quando a oportunidade chega, elas não conseguem enxergar. Ou pior, elas sabotam a própria bênção porque no fundo não acreditam que merecem. E aqui entra algo que poucos pregadores falam, mas que está na Bíblia e que grandes pensadores como Napoleon Hill também compreenderam. Os seus pensamentos são forças criadoras. A maneira como você pensa molda a sua realidade. Hill dizia que toda derrota temporária traz consigo a semente de uma vitória equivalente ou maior, mas essa semente só germina se você decidir acreditar que há um propósito naquilo que você está vivendo. Se você ficar preso na narrativa de que Deus te esqueceu, de que você é azarado, de que nada dá certo para você está selando a sua própria prisão mental. E aí não importa quantas portas Deus abra, porque você vai entrar com a mesma mentalidade que te manteve preso. A mente é um campo de batalha, e a maioria das pessoas perde a guerra interna antes mesmo de enfrentar qualquer desafio externo, porque elas alimentam pensamentos de derrota, pensamentos de impossibilidade, pensamentos de indignidade, e esses pensamentos não ficam só na cabeça, eles descem para o coração, se enraizam nas emoções e começam a direcionar as ações. Ou melhor, a inação. Porque quando você acredita que nada vai dar certo, você para de tentar, você para de se mover, você para de acreditar. E aí você cria exatamente a realidade que você temia. Eu quero que você entenda algo fundamental. Deus não vai te dar o que você não está preparado para administrar. Ele não vai te colocar em um nível que a sua mente ainda não alcançou. Porque se ele fizer isso, você vai sabotar a própria bênção. Você já viu gente que recebe uma grande quantia de dinheiro e em pouco tempo perde tudo? Você já viu gente que conquista algo grande e destrói por decisões impulsivas? Isso acontece porque o exterior mudou, mas o interior não foi transformado. E é por isso que Deus trabalha de dentro para fora. Ele não está apenas te dando coisas, Ele está te transformando na pessoa que pode manter as coisas. Ele está te ensinando sabedoria, Ele está te ensinando paciência, Ele está te ensinando domínio próprio, Ele está te ensinando fé inabalável. Porque quando a bênção vier, e ela vai vir, você precisa ter a estrutura interna para sustentá-la. Você precisa ter a maturidade emocional para não se perder nela. Você precisa ter a humildade espiritual para não achar que foi você quem conquistou tudo sozinho. Agora eu quero saber de você. Comenta aqui de qual cidade você está assistindo. Eu quero saber até onde essa palavra está chegando. Eu quero saber quem são as pessoas que Deus trouxe até aqui neste momento. Escreve aí sua cidade. Vamos criar essa conexão. Porque quando você vê que tem gente do Brasil inteiro e às vezes até de outros países ouvindo a mesma palavra, você percebe que não está sozinho nessa jornada. Você percebe que Deus está falando com um exército de pessoas que estão sendo preparadas para algo maior. Agora vamos falar de algo mais profundo. Algo que muita gente não percebe, mas que é a raiz de muitos bloqueios. Você carrega dentro de você mentalidades que não são suas. Você herdou medos que não viveu. Você internalizou crenças sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre merecimento, que foram passadas de geração em geração. E essas crenças estão operando como travas invisíveis na sua vida. Você olha para a sua situação financeira e pensa que é falta de oportunidade, mas muitas vezes é uma programação interna que te faz rejeitar prosperidade sem nem perceber. Vou te dar um exemplo prático. Quantas vezes você já teve uma ideia boa, um projeto que poderia dar certo, uma oportunidade que apareceu, mas imediatamente veio aquela voz interna dizendo: isso não é para mim. Eu não tenho capacidade, quem sou eu para fazer isso? Isso é coisa de gente rica, isso é arriscado demais. Essa voz não é a voz de Deus, essa é a voz da programação antiga. É a voz do medo herdado. É a voz da escassez que foi ensinada como se fosse virtude. Tem gente que tem medo de prosperar. Tem gente que inconscientemente acredita que dinheiro é sujo, que abundância é pecado, que quem tem muito é porque roubou de alguém. E essas crenças não vêm de Deus. Elas vêm de uma distorção da fé, porque a Bíblia está cheia de promessas de prosperidade. Provérbios fala sobre o justo que prospera. Deuteronômio fala sobre bênçãos que transbordam. Jesus falou sobre vida abundante, mas nós fomos ensinados a ter vergonha de querer viver bem. Nós fomos ensinados a achar que pobreza é sinal de santidade. E isso é uma mentira que te mantém pequeno. Deixa eu te falar uma coisa que pode chocar algumas pessoas religiosas. Deus não é glorificado na sua pobreza. Deus não está satisfeito vendo você lutando para pagar as contas, vivendo do favor, dependendo de migalhas. Isso não é humildade. Isso não é santidade. Isso é resultado de uma mentalidade quebrada que te impede de receber o que Deus já liberou. Porque a verdade é que Deus quer que você prospere. Ele quer que você viva com abundância. Ele quer que você seja cabeça e não cauda. Mas Ele não vai forçar nada em você. Ele espera que você renove a sua mente,
e se posicione para receber. Então eu vou te dizer algo que pode parecer duro, mas que é libertador. Não adianta você pedir colheita se a sua mente está programada para escassez. Não adianta você declarar prosperidade se no fundo você acredita que não merece. Não adianta você orar por portas abertas se você tem medo de atravessá-las quando elas se abrirem, porque a sua fé precisa estar alinhada com a sua mentalidade. E quando há conflito interno, você mesmo sabota aquilo que você diz que quer. A Bíblia diz para renovar a mente. Não é um conselho vago, é uma instrução de transformação. Porque a renovação da mente é o processo de desinstalar mentiras e instalar verdades. É você olhar para um pensamento limitante e dizer: isso não vem de Deus. Isso não reflete quem eu sou em Cristo. Isso é um resíduo de uma vida antiga. E eu não vou mais alimentar isso. É um trabalho interno, consciente, diário. E é esse trabalho que faz com que você esteja pronto quando a bênção chegar. Mas vou ser honesto com você, renovar a mente não é fácil, porque você está lutando contra anos, às vezes décadas do condicionamento. Você está lutando contra vozes que te disseram que você não era bom o suficiente. Você está lutando contra fracassos do passado que te convenceram de que você não tem o que é preciso. Você está lutando contra um sistema inteiro que te ensinou a se contentar com menos. E para vencer essa batalha, você precisa de mais do que motivação. Você precisa de estratégia. Você precisa de clareza. Você precisa de um mapa. Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo sentem que precisam de algo mais do que só palavras motivacionais. Vocês precisam de um direcionamento prático. Vocês precisam reorganizar a mentalidade e alinhar a fé com a prosperidade bíblica de uma forma real. E foi exatamente por isso que eu criei o mapa da prosperidade. Eu deixei ele fixado nos comentários para quem sente que precisa de um norte, de uma ferramenta que vai te ajudar a sair do bloqueio espiritual e entrar no fluxo da promessa. Não é sobre fórmulas mágicas. É sobre clareza, sobre reorganização interna, sobre você se posicionar corretamente diante do que Deus já liberou. Se você sente que isso é para você, vai lá e acessa. Mas só faça isso se você realmente está disposto a agir. Porque informação sem ação não transforma nada. Agora eu quero te conduzir para um lugar de decisão. Porque você pode ouvir tudo isso, sentir tudo isso, e ainda assim não mudar nada. Você pode voltar para a mesma rotina, para os mesmos pensamentos, para as mesmas queixas, ou você pode decidir agora que algo dentro de você vai mudar. Não estou falando de emoção passageira. Estou falando de uma decisão firme. Uma escolha interna de que você não vai mais alimentar o que te mantém pequeno. Você sabia que a palavra decisão vem do latim e significa cortar? Decidir é cortar todas as outras possibilidades. É você dizer: eu não vou mais considerar a opção de desistir. Eu não vou mais entreter a ideia de que eu não sou capaz. Eu não vou mais dar espaço para a dúvida que me paralisa. Quando você decide de verdade, você fecha a porta para o retorno. Você queima as naves. Você se compromete totalmente com o avanço. E é aí que as coisas começam a se mover no espiritual. Então eu quero que você respire fundo de novo e faça algumas declarações comigo. Não grite. Não force. Apenas diga com convicção interna: eu escolho confiar. Eu estou pronto para viver o novo. Eu libero o controle. Eu alinho minha mente com a promessa. Sente o peso dessas palavras. Porque quando você declara algo com fé genuína, você ativa forças espirituais. Você move coisas no invisível. Napoleon Hill disse que os pensamentos são coisas, e ele estava certo, mas não da maneira superficial que muita gente entende. Não é sobre pensar positivo e esperar que o universo conspire. É sobre você decidir se posicionar mentalmente em um lugar de fé operante. É sobre você parar de concordar com a narrativa de fracasso e começar a construir a narrativa de avanço. E quando você faz isso com base na palavra de Deus, você não está manipulando nada. Você está entrando em alinhamento com o que Deus já declarou sobre você. Provérbios diz que o coração do homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Isso significa que você tem responsabilidade. Você precisa planejar, você precisa pensar, você precisa agir, mas ao mesmo tempo você precisa confiar que Deus está dirigindo. E esse equilíbrio entre fé e ação é onde a maioria das pessoas falha. Ou elas ficam passivas esperando que Deus faça tudo, ou elas ficam tão ansiosas tentando controlar tudo que esquecem de confiar. A verdadeira fé não é passividade. A verdadeira fé é você fazer a sua parte sabendo que Deus vai fazer a parte dele. É você plantar a semente sabendo que Deus vai mandar a chuva. É você dar o passo sabendo que Deus vai firmar o chão debaixo dos seus pés. É você abrir a boca para falar sabendo que Deus vai colocar as palavras certas. Fé não é ficar parado esperando o milagre cair do céu. Fé é se mover em direção à promessa mesmo quando você não vê o caminho completo. E aqui está algo que eu aprendi ao longo dos anos. Deus revela o caminho passo a passo. Ele não te mostra a jornada inteira de uma vez. Porque se ele mostrasse, você ia desistir antes mesmo de começar. Você ia olhar para tudo o que precisa acontecer e ia se sentir sobrecarregado. Então ele te dá luz suficiente para o próximo passo.
E quando você dá esse passo, ele ilumina o próximo. E assim você vai caminhando não pela vista completa, mas pela fé de que ele está te guiando. Eu vou te dizer algo que pode mudar a maneira como você vê o que está acontecendo na sua vida agora. Tudo o que você está vivendo, cada frustração, cada espera, cada porta fechada, está te preparando para algo que você ainda não tem dimensão. Deus não está atrasado. Ele está te moldando. E quando o tempo certo chegar, você vai olhar para trás e vai entender por que precisou passar por tudo isso. Você vai ver que cada peça do quebra-cabeça tinha um lugar. E você vai agradecer por Deus ter te segurado quando você queria forçar portas que não eram para você. Mas deixa eu te contar uma coisa sobre as portas que Deus fecha. Quando Deus fecha uma porta, Ele não faz isso para te punir. Ele faz isso para te proteger. Porque do outro lado daquela porta tinha algo que ia te destruir. Tinha um relacionamento que ia te quebrar. Tinha um trabalho que ia sugar sua alma. Tinha uma sociedade que ia te levar à falência. Tinha um caminho que ia te afastar do propósito. E Deus, na misericórdia dele, fechou essa porta antes que você entrasse. Mas você ficou ali batendo, chorando, implorando para ela abrir. E enquanto isso, a porta certa estava logo ali do lado, esperando que você parasse de forçar o que não era seu e olhasse para o que Deus estava oferecendo. Tem gente que passa anos tentando reabrir portas que Deus fechou. Tem gente que desperdiça energia tentando voltar para lugares que Deus já te tirou. Tem gente que não consegue avançar porque está presa no passado, tentando recuperar o que nunca foi para ser mantido. E enquanto você faz isso, você está perdendo o novo. Você está perdendo o que Deus preparou especificamente para esta temporada da sua vida. Então eu vou te fazer uma pergunta direta. O que você está segurando que precisa soltar? Que porta fechada você precisa aceitar? Que perda você precisa fazer as pazes? Que pessoa você precisa liberar? Que sonho antigo você precisa enterrar para que o novo possa nascer? Porque enquanto suas mãos estão ocupadas segurando o passado, você não tem mãos livres para receber o futuro. E eu sei que soltar dói. Eu sei que aceitar que aquilo acabou, que aquilo não era para ser, que você precisa seguir em frente, é uma das coisas mais difíceis que existe. Mas eu preciso te dizer que do outro lado dessa rendição, tem uma liberdade que você nem imagina. Tem uma paz que excede todo entendimento. Tem um recomeço que vai fazer você agradecer por tudo o que não deu certo no passado. Mas para isso acontecer, você precisa atravessar. Você precisa sair da posição de vítima e entrar na posição de herdeiro. Porque você não é um acidentado da vida. Você não é um esquecido de Deus. Você é um filho. E filho tem herança. Filho tem promessa. Filho tem autoridade. Mas você precisa se comportar como filho. Você precisa pensar como filho. Você precisa declarar como filho. Sabe qual é a diferença entre um servo e um filho? O servo trabalha pelo pão. O filho já tem o pão garantido, então ele trabalha por propósito. O servo vive com medo de ser mandado embora. O filho sabe que pertence à casa. O servo fica agradecido pelas migalhas. O filho sabe que tudo o que o pai tem é dele. E a maioria dos cristãos vive como servo quando Deus já te adotou como filho. Você fica implorando por coisas que já são suas. Você fica mendigando a atenção de um pai que já te deu tudo. Você fica duvidando de um amor que já foi provado na cruz. Então eu vou te dizer algo que pode ser revolucionário para você. Pare de pedir a Deus o que ele já te deu. Comece a tomar posse. Comece a andar na autoridade de filho. Comece a declarar como alguém que conhece os seus direitos espirituais. Porque quando você entende quem você é em Cristo, quando você entende que você foi comprado por preço de sangue, quando você entende que o Espírito Santo habita em você, você para de viver como mendigo e começa a viver como príncipe. E olha, eu não estou falando de arrogância, eu não estou falando de soberba, eu estou falando de consciência de identidade. É você saber quem você é sem precisar provar nada para ninguém. É você andar com a cabeça erguida não porque você é melhor do que alguém, mas porque você sabe de quem você é filho. É você enfrentar os desafios da vida não com medo, mas com a certeza de que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E agora, se você chegou até aqui, você não faz parte da maioria. A maioria desiste nos primeiros minutos. A maioria não tem paciência para ouvir uma palavra profunda. Mas você ficou. Você atravessou. E isso diz algo sobre você. Isso diz que você está farto do raso. Isso diz que você está cansado de mensagens superficiais que não transformam nada. Isso diz que você está pronto para algo real, algo que vai te desafiar, algo que vai te mudar de verdade. Então eu quero que você vá nos comentários agora e escreva: eu atravessei o portal. Eu quero saber quem são as pessoas que realmente decidiram viver o novo. Escreve aí, marca território. Deixa registrado que você não é mais a mesma pessoa que começou a assistir este vídeo, porque algo mudou em você nesses últimos minutos. Algo foi ativado. Algo foi despertado, e você sabe disso. Eu vou encerrar com uma palavra de paz. O que precisa acontecer, vai acontecer. O que é seu vai chegar,
O que Deus preparou não vai passar por você. Mas enquanto isso, enquanto você espera, você tem uma missão. Sua missão é se tornar a pessoa que pode carregar o que está vindo. Sua missão é renovar a mente. Sua missão é fortalecer a fé. Sua missão é aprender a confiar mesmo quando não entende. E quando tudo se alinhar, e vai se alinhar, você vai estar pronto. Nos próximos dias, preste atenção nos sinais. Preste atenção nas portas que vão começar a se abrir. Preste atenção nas conexões que vão surgir. Preste atenção nas ideias que vão vir. Preste atenção nas oportunidades que vão aparecer. Porque quando você se posiciona internamente, o externo começa a responder. Deus está movendo peças no tabuleiro da sua vida agora. E você vai ver. Você vai sentir, você vai testemunhar. Você não está mais no mesmo lugar espiritual que estava há 20 minutos atrás. Algo foi rompido, algo foi liberado, algo foi destravado. E mesmo que você não veja nada mudando imediatamente no natural, saiba que no espiritual já aconteceu. Agora é só questão de tempo para se manifestar. E enquanto você espera essa manifestação continue firme, continue crendo, continue declarando, continue andando porque a vitória já foi decretada. A bênção já foi liberada, a porta já foi aberta. Você só precisa atravessar apenas com fé. Apenas permaneça. Apenas creia. Porque o melhor ainda está por vir. E quando vier, você vai lembrar deste momento. Você vai lembrar deste vídeo. Você vai lembrar de quando Deus falou com você através dessa palavra. E você vai testemunhar que Deus é fiel. Que Deus cumpre o que promete. Que Deus não falha. Vai em paz, mas vai transformado. Vai diferente, vai pronto. Porque o seu tempo chegou.